E aí, pessoal? Mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que eu acho fascinante, a violência. Mas calma, não é a violência que a gente vê nos filmes de ação. Entendi. A gente vai se aprofundar na obra do filósofo Byung-Chul Han, Topologia da Violência. Byung-Chul Han. Exatamente. Ele tem uma visão bem singular sobre como a violência se manifesta no mundo moderno. Já li alguns trechos, ele argumenta que a violência não se limita só a atos físicos, né? Isso mesmo. Aliás, essa é uma das sacadas mais interessantes do livro. É. O Han propõe que a violência, no século XXI, se tornou muito mais sutil, quase invisível. É como se ela tivesse camuflado nas entrelinhas do nosso dia a dia, né? Totalmente. E para a gente desvendar essa teia complexa da violência contemporânea, o Han apresenta alguns conceitos-chave. Tipo, quais? Por exemplo, a violência macrofísica, a violência sistêmica e o sujeito de desempenho. Interessante. Mas, me explica melhor, o que seria essa tal de violência macrofísica? É por aí que o Han começa a desconstruir nossa visão tradicional da violência. Sei. Ele nos leva lá para trás, para a era pré-moderna, É. e fala dessa violência mais explícita, brutal, que a gente costuma associar a guerras, execuções públicas, punições físicas. Entendi. Aquele tipo de violência escancarada que não deixa dúvidas, né? Exatamente. Tipo, imaginem as cenas de filmes medievais, com aqueles espetáculos públicos de violência, sabe? Era tudo muito explícito, quase teatral. É verdade. Tinha um quê de espetáculo. Aliás, o Han usa um exemplo bem marcante no livro. Uau. A morte de Adonis, atacado por um javali. Ele descreve os dentes do animal como erotizados para ilustrar a violência crua e instintiva daquela época. Nossa, que exemplo forte. A pada. E aí ele contrasta essa brutalidade com a violência da era moderna. Que seria? Uma violência que se tornou muito mais sutil e internalizada. Entendi. Em vez de ser escancarada, ela se esconde nos bastidores do sistema. E como a gente pode perceber essa violência, então? O Ron argumenta que ela está presente nas estruturas da sociedade moderna, moldando nossas vidas sem a gente perceber. Nossa, isso é meio assustador, né? Totalmente. E é aí que a gente precisa começar a abrir os olhos. Mas, me diz, como a gente chegou nesse ponto, por que a violência se transformou tanto ao longo da história? Boa pergunta. O Han argumenta que grandes mudanças sociais tiveram um papel fundamental nessa transformação. Tipo? A Revolução Industrial, por exemplo, e a ascensão do capitalismo. Faz sentido. Com a industrialização, a gente saiu de um sistema onde o poder era exercido pelo rei, com punições físicas e espetáculos de violência, Certo. para um sistema onde o controle se dá através de mecanismos mais sutis. Quais? A disciplina, a vigilância constante. Interessante. Então, antes, a violência era um show de horrores. E agora ela opera em modo silencioso. Exatamente. E é aí que a gente precisa ter cuidado para não ser pego de surpresa. É verdade? E como essa mudança impacta a gente no dia a dia, como essa violência sutil se manifesta na nossa vida? Aí que entra a figura do sujeito de desempenho, um conceito central no livro do Han. Sujeito de desempenho, que nome curioso, mas explica melhor isso. Claro. Imagina aquela pessoa que está sempre se cobrando, Aham. buscando ser mais eficiente, mais produtiva. Conheço várias pessoas assim. Esse é o sujeito de desempenho. Entendi. E essa busca incessante por performance, por mais que pareça positiva, gera uma pressão interna absurda, levando à autoexploração e a problemas de saúde mental, tipo burnout e depressão. Nossa. Então, essa cobrança por ser sempre o melhor pode ser uma forma de violência. Exatamente. É como se a gente tivesse internalizado o chicote, sabe? Antes a violência vinha de fora, agora a gente se autoflagela na busca por ser o melhor. É isso aí, É. tem mais. É. O Han também fala da violência da positividade, outro conceito fascinante que ele explora no livro. Violência da positividade. Como assim? Me explica isso. Ele argumenta que essa pressão constante para sermos felizes, otimistas e produtivos o tempo todo. E o excesso de informação e estímulos da sociedade moderna cria uma nova forma de violência. Caramba! Então, até a positividade pode ser violenta. E essa é uma das grandes sacadas do Han. Ele mostra como essa positividade toda, por mais inofensiva que pareça, pode ser sufocante. E como isso se manifesta na prática. De várias formas. Por exemplo, a gente se sente pressionado a estar sempre feliz e de bem com a vida, mesmo quando não estamos. Na verdade. E essa pressão pode nos impedir de lidar com nossas emoções e limites de forma saudável. Faz sentido. É como se a gente tivesse que engolir o choro e fingir que tá tudo bem o tempo todo. Exatamente. E essa é uma das faces mais perversas da violência da positividade. Puxa, o Han realmente nos faz repensar a forma como vemos a violência, né? Com certeza. Yeah. E a gente ainda vai se aprofundar em vários outros aspectos da obra dele. Legal.
Tô ansioso para saber mais. Mas antes de mergulharmos na violência da positividade, que tal a gente voltar um pouco e entender como Han dialoga com outros pensadores que também se debruçaram sobre o tema da violência? Ah, entendi. Ele meio que dialoga, concorda, discorda. Isso. Ele usa as ideias de outros autores como trampolim para construir o próprio pensamento. Legal. E com quais pensadores ele dialoga? Por exemplo, Michel Foucault, um dos grandes nomes da filosofia do século XX. Ah, o Foucault, famoso pelas suas análises sobre poder e disciplina, né? Exatamente. E Yuan reconhece a importância do Foucault para entender como o poder se exerce na sociedade moderna. E qual é a relação do Foucault com a questão da violência? O Foucault descreveu essa transição do poder soberano, aquele exercido pelo rei através da força bruta para poder disciplinar. No poder disciplinar, o controle se dá através de instituições como prisões, escolas, hospitais. Ah, entendi. Essas instituições moldam os corpos e as mentes das pessoas, criando indivíduos dóceis e obedientes. E o Han concorda com essa análise do Foucault. Mas onde ele discorda? Ele argumenta que a sociedade de desempenho vai além da disciplina externa. Hum. Enquanto o poder disciplinar se baseia na repressão, a sociedade de desempenho opera através da autoexploração. Espera, me explica melhor isso. Qual a diferença entre repressão e autoexploração? Na repressão, a violência vem de fora, imposta por uma força externa. Tipo o rei que manda prender e torturar seus inimigos. Exatamente. Já na autoexploração, a gente internaliza a pressão para ser sempre mais eficiente e produtivo. Ah, entendi. A gente se torna nosso próprio carrasco. É isso aí. É como se a gente tivesse instalado um panóptico dentro da nossa cabeça. Nossa, que metáfora poderosa. E o Han dialoga com outros autores além do Foucault. Sim, ele também dialoga com George Agamben, outro filósofo contemporâneo. E qual o foco do Agamben? O Agamben se debruça sobre o conceito de homo sacer. Como ser? Que nome estranho. O que significa isso? É o indivíduo que pode ser morto sem que isso seja considerado crime. Nossa, que pesado. Ele usa esse conceito para analisar o poder soberano. E como Han se relaciona com essa ideia do homo sacer? Ele reconhece a importância do trabalho do Agamben, mas argumenta que ele não se aplica totalmente à sociedade de desempenho. Por que não? Enquanto o Agamben foca na violência da negatividade, na exclusão e no abandono, o Han destaca a violência da positividade. Violência da positividade. De novo essa ideia. É. Mas como algo positivo pode ser violento? Essa é a grande sacada do Han. Ele mostra como a pressão constante para sermos positivos, felizes e produtivos o tempo todo pode ser uma forma de violência. Mas como assim? Essa positividade toda pode nos impedir de lidar com nossas emoções e limites de forma saudável. Entendi. É como se a gente tivesse que estar sempre sorrindo, mesmo quando a gente está se sentindo péssimo. Exatamente. Yeah. E essa é uma das armadilhas da sociedade de desempenho. E o Han, ele propõe alguma saída para essa armadilha? Ele não dá respostas fáceis, mas ele nos convida a questionar os valores da sociedade de desempenho, a buscar o que realmente nos faz feliz. Faz sentido. É como se a gente precisasse se reconectar com a nossa humanidade, né? É isso aí. Yeah. É resgatar o que realmente importa em meio a essa loucura do mundo moderno. Não. A gente precisa se libertar dessa ditadura da felicidade, né? É verdade. Mas e aí, como a gente faz isso na prática? Ou dá alguma dica? Ele não dá uma receita de bolo, mas ele aponta alguns caminhos. Quais? Por exemplo, ele fala da importância de cultivar o silêncio. Silêncio? Parece simples, mas num mundo que nos bombardeia com informação o tempo todo, o silêncio se torna um ato de resistência. Faz sentido. A gente precisa se desconectar um pouco para conseguir se ouvir, né? Exatamente. E junto com o silêncio vem a escuta. A escuta. A gente precisa reaprender a ouvir, tanto nós mesmos quanto aos outros. E como a gente faz isso? Prestando atenção de verdade, sabe? Sem julgamento, sem interrupções, deixando o outro falar, se expressar. A gente precisa silenciar nossa própria mente para conseguir ouvir o outro, né? Isso. E aí, junto com a escuta, vem a atenção plena. Atenção plena. Que é isso? Estar presente no momento, sabe? É. Sem ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. É tipo meditação. Isso. A meditação é uma ótima ferramenta para cultivar a atenção plena, mas a gente pode praticar em qualquer lugar, em qualquer momento. Como? Prestando atenção na respiração, nas sensações do corpo, nos sons ao redor. Interessante. E além dessas práticas individuais, o que mais a gente pode fazer? O Wen destaca a importância da comunidade, da solidariedade. Entendi. Né? Unir forças com outras pessoas que também querem mudar, né? Exatamente. A gente precisa criar redes de apoio mútuo, espaços onde a gente possa se conectar com o outro de forma genuína. A união faz a força, né? E junto com a comunidade, a gente precisa ressignificar a linguagem. Ressignificar a linguagem. Como assim? Usar a criatividade
para desconstruir as narrativas que sustentam a violência. A gente pode usar a arte, a música, a poesia, o humor. Ah, entendi. É usar a linguagem como ferramenta de transformação social. Isso. É criar novas narrativas, novas formas de ver e entender o mundo. Nossa, que inspirador! Mas me diz, no fim das contas, o Han se mostra otimista em relação ao futuro. Ele não é um otimista ingênuo, mas também não se entrega ao pessimismo. Ele reconhece a força do sistema, mas acredita na capacidade humana de resistir, de criar alternativas. A gente não pode perder a esperança, né? Exatamente. A gente precisa acreditar que um mundo melhor é possível. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra nosso mergulho profundo na topologia da violência do Byung-Chul Han. Isso aí. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a questionar, a refletir e, quem sabe, a começar a construir um novo caminho. Um caminho mais consciente, mais humano, mais livre de violência. Valeu por mergulhar com a gente.